Um cientista famoso perde o filho em um acidente e o recria em um corpo de robô super poderoso. E esse é o filme Astro Boy e eu sou o EF, então vamos recapitular. O filme começa mostrando a cidade de Metro City e mostra que há um século atrás, os cientistas perceberam que a Terra estava com problemas e selecionaram os mais inteligentes e mais influentes para morar em uma cidade voadora separada da população. E os que foram deixados para trás viviam no lixo que sobrou, enquanto que eles viviam da melhor forma, sendo servidos por robôs que faziam todas as funções. E agora vemos o jovem Toby, que está na escola e o seu professor faz uma prova surpresa sobre mecânica quântica e ele termina a prova em 2 minutos e ainda tira a nota máxima. E Toby era o filho do maior cientista que eles já tiveram em Metro City, por isso essas coisas eram fáceis para ele. Seu pai prometeu que o levaria no seminário de ciência, mas ele diz que não poderia ir, pois teria uma apresentação militar muito importante. E Toby fica triste mais uma vez, pois ele sempre remarcava por causa do trabalho. E nisso ele modifica o robô que cuidava dele para o levar até onde o pai estava. E chegando no local, o pai fica com raiva, mas o presidente Stone deixa ele participar. O problema é que ele era mais inteligente que o presidente e ele o manda embora, pois não gosta de engraçadinhos. Vemos o Dr. Elefant que criou uma energia limpa utilizando um cometa que estava passando na Terra. E aquela energia seria o suficiente para reconstruir a Terra, pois não precisaria usar outros tipos de energia. E o presidente Stone chega e pega a pedra, pois eles queriam usar para experiências militar e como eles estavam patrocinando o trabalho dele, ele não tem muita escolha. Toby está preso em uma sala, mas é esperto e consegue um cartão. E ao mesmo tempo está começando o teste com o robô e Elefant diz que quando criou a pedra azul ao mesmo tempo, com os resquícios ruins criou a pedra vermelha, que era a mistura de pura maldade. E Stone diz que como era um robô militar, precisavam de violência e ele decide colocar a pedra vermelha. E os testes começam muito bem, o problema é que o robô perde o controle e vai pra cima deles. E eles colocam uma barreira, o problema é que o jovem Toby estava lá dentro. E o robô usa um poder que desintegra tudo e acho que Toby virou Dolly, pois deu uma falecida de leve. O robô quase consegue passar a barreira, pois ele pode absorver tudo o que quiser. Mas eles conseguem desligar por pouco, o problema é que a única coisa que sobrou foi o boné do Toby. E depois disso, o Dr. Tema começou a trabalhar em um projeto sem descansar, pois ele não aceitava ficar sem seu filho e ele começa a pegar partes mecânicas de vários robôs e armas super poderosas e consegue criar um robô e coloca a aparência do seu filho. E como o Dr. Elefant não poderia deixar ele assim, entrega a pedra azul para ele testar. O problema é que ela ainda não havia sido testada e tudo começa a sair do controle, pois era muita energia. Eles acham que não deu certo, mas ele levanta e Toby não estava entendendo o que estava acontecendo. E o Dr. Tema fica todo feliz, pois conseguiu seu filho de volta e ele conseguiu pôr as lembranças dele através do DNA. Toby diz que estava se sentindo estranho, como se estivesse esquecendo de algo, e Tema diz que ele não iria mais para a escola, pois poderia aprender em casa. E eles começam a estudar mecânica quântica e ele conseguia fazer tudo facilmente, pois com cérebro de robô ele não tinha limites. E Tema dá um livro sobre ética e moral para ele estudar, pois precisava se parecer o mais próximo com o humano. Toby é mequetrefe e ao invés de estudar, ele pega um livro do Leonardo da Vinci e começa a testar todos os equipamentos que ele criou. E ele começa a fazer uma bagunça com Orin, que era o robô que cuidava dele. O problema é que seu pai chega na hora e fica com raiva e diz que um robô não pode usar aquele boné que é do filho dele, e o manda para o quarto de castigo e ele não entende nada. E Tema liga para Elefant e diz que fez besteira, pois aquilo não era o filho dele. Toby está no quarto pensando no que estava diferente, quando começa a escutar os robôs que limpavam o vidro conversar, e eles não entendem como ele poderia entender, pois eles conversam na linguagem de robôs, e ele quer falar com eles, mas acaba caindo da janela e quase que dá uma falecida de leve, mas quando percebe, estava voando e não sabe como era possível, e ele começa a voar por toda a cidade causando um caos. O presidente Stone precisava se reeleger, então ele queria causar um caos para resolver depois, e assim seria reeleito. E eles percebem o traço da energia azul, e o doutor disse que havia destruído, e quando Toby chega em casa, os dois estavam conversando, e Tema explica que não era o pai dele, e que ele era a cópia do filho falecido, e Toby
Toby vai embora triste, pois agora tudo estava explicado, porque estava se sentindo estranho desde quando acordou. Os soldados do Stone o encontram e agora começa uma perseguição sinistra pela cidade, pois eles estão dispostos a tudo e eles começam a destruir toda a cidade, e quando ele seria pego, ele começa a usar a propulsão das suas botas e consegue puxar várias naves ao mesmo tempo, pois com aquela energia azul ele poderia fazer quase tudo, e tudo parecia que ia dar bom, mas aparece uma nave maior e acerta um tiro nele, e ele acaba caindo de Metro City, que era uma cidade voadora, e cai na velha cidade. Quando ele acorda, era uma cidade cheia de lixo e todos os robôs descartados eram jogados lá, e ele encontra um cachorro robô que mostra algo pra ele, mas acaba sendo uma armadilha que alguns jovens faziam para pegar robôs funcionando, mas quando olham pra ele, acham que o cachorro errou, pois era apenas um mequetrefe, e todos começam a se apresentar, e Toby diz que veio de Metro City, e todos ficam encantados, pois sempre viveram naquela cidade e do nada alguns robôs o pegam e ele não entende nada. Ele é levado para uma base secreta dos robôs, e eles são da RRF, da Frente Libertadora dos Robôs, pois eles queriam tornar os robôs livres e precisavam de robôs poderosos para lutar contra os humanos. E Toby diz seu nome, mas eles dizem que não era um bom nome de robô, e diz que ele seria chamado de Astro. E do nada os mequetrefes entram na base e o salva, pois na porta tinha uma placa enorme mostrando que eles eram da RRF. Stone chega no tema e diz que daria uma chance para ele se redimir, e ele precisava recuperar a energia azul, pois precisava fazer uma lutaria contra a cidade antiga e assim conseguiria se reeleger. Toby é levado para a base dos mequetrefes e lá eles poderiam fazer o que quiser, e ele conhece o Dr. Egg e ele diz que já trabalhou em Metro City para o governo, mas como ele tinha ideias diferentes para os robôs, foi expulso, e agora vivia excluído na cidade antiga, e ele diz que amava os robôs, por isso decidiu passar o resto da sua vida ali. E depois todos vão jantar e eles comem pizza, e à noite Egg diz que ele poderia viver ali, que seria uma família. E galera, nunca confie em alguém que você mal conhece que diz que quer ser sua família, porque normalmente você vai ser a mãe do relacionamento. No dia seguinte eles saem para caçar sucatas de robôs e o cachorro está tentando explanar que ele é um robô, mas o pessoal não sabe ler, e ele vê o robô parado de 100 anos que era usado na construção e diz que tentaria consertar, e o pessoal diz que aquilo não funcionava de jeito nenhum, e ele entra no robô e transfere um pouco da sua energia azul e consegue fazer o grandão funcionar. Egg passa um detector de energia para testar e percebe que vinha muita energia do Astro, mas finge que a máquina estava ruim, e depois eles começam a limpar o robô e personalizar, e o nome dele era Zog, e Egg diz que ele construía robôs para lutar na arena. À noite, Astro vê que Core estava triste, tentando falar no telefone, e ela diz que veio de Metro City e um dia foi brincar, mas acabou sendo enviada com lixo e não sabe se seus pais ainda estavam a procurando. No dia seguinte seria o grande campeonato de robôs, e toda a cidade estava animada e todos estão se preparando, até que Egg dá um choque no Astro e diz que sabia que ele era um robô e que agora teria que lutar, e quando acorda está em uma grande arena de batalha e começam a vir vários robôs pra cima dele, mas ele não quer lutar, e o Mequetrefe percebe que ele realmente é um robô e na arena havia uma barreira. Egg manda todos os robôs da arena pra cima dele e ele consegue vencer todos, e o último era o Zog, o grandalhão que eles consertaram, e ele não faria nada contra ele e Zog também não faz nada, pois o considera amigo, e Egg dá um choque nos dois e Zog não tinha as 3 leis fundamentais da robótica e daria uma falecida no Egg, mas Astro diz que não precisava, e pra piorar o presidente Stone ainda aparece e Astro é levado. Toby é levado à base e ele se despede de todos, e Elephant não concorda com aquilo, mas não tem muito o que fazer, e Tema precisava tirar a pedra azul dele e colocar no robô de lutaria do Stone, e ele tira, mas quando vai entregar se arrepende, pois não queria perder seu filho 2 vezes, e coloca de volta. E agora que tudo ficaria sinistro, pois Stone ativa o robô de luta com a pedra vermelha, e claramente isso não daria certo, pois o robô começa a absorver todo mundo e todas as armas, e começa a destruir tudo, e como ele absorveu o Stone, agora estava com pensamentos maldosos. Começa uma destruição pela cidade, os Mequetrefes percebem e pegam um carro do Egg para salvar o Astro Boy, e na cidade ele estava tentando lutar contra o robô gigante, mas ele era muito poderoso, pois estava absorvendo toda a tecnologia da cidade, e os motores da cidade desligam e Astro precisa segurar a cidade sozinho, e meu irmão, se ele tinha tanto poder assim, era só dar uma paulada no robô que resolvia. Astro volta a lutar e o robô iria o absorver, mas as energias não poderiam ser misturadas e agora ele
ele sabe que precisaria fazer um sacrifício. Então ele entra no núcleo do monstro e tudo da sobrecarga explode. E agora ele conseguiu salvar a cidade e todos ficam tristes pois ele deu uma falecida de leve. E imagina o pai que perdeu o Mequetrefe 2 vezes. Zog aparece e como ele tinha energia azul, ele poderia usar para ativar o núcleo dele. E dá certo e agora todos ficam felizes para sempre, ou não, pois aparece um povo gigante invadindo a Terra e ele precisaria ir para a lutaria. E esse foi o filme Astro Boy, o Menino Mequetrefe. Então deixa o like se curtiu e se inscreve se for novo por aqui, porque a loucuragem rola solta. Então só bora! Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!